estamos de volta ao programa Entre Amigos aqui na TV Aperipe. E hoje temos dois convidados muito especiais da área da publicidade, tá? O Vitor Bahia e o Roberto Matias, que vão trazer um pouquinho, né, sobre a possibilidade de utilizar estratégias de marketing aqui nas redes sociais. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem também. Feliz de estar aqui com vocês. Muito bem. Então me fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? Como é que vocês usam a publicidade, né, em prol aí da nossa sociedade. Hoje a gente trabalha com dois tipos de mídia, né, que a gente chama mídia tradicional, que é aquilo que as pessoas já estão habituadas, que é aquele outdoor que ela vê na rua, é o carro de som, é o panfleto. Mas o nosso foco principal hoje tem sido no digital, né? Teve essa virada na forma como a gente se comunica hoje em dia. Então hoje nós trabalhamos completamente com o mercado digital. Então a gente está ali focado nas redes sociais, como Instagram, Facebook e as demais redes que vão surgindo. Muito legal, muito legal. Isso seria a diferença de mídia tradicional da online? Da mídia online. Vocês poderiam explicar um pouquinho para quem não conhece? Sim, claro. A mídia tradicional é aquilo que a gente já vê de muitos anos, né? A evolução da comunicação, quando se diz TV, rádio, o material impresso que vem do jornal, cartão de E ainda é visita. muito usado hoje. ainda é muito usado. E Então, eficaz. isso. Então a gente denomina ela como mídia tradicional, que vem de muito tempo. Mas de alguns anos pra cá veio o advento da internet, que veio trazendo uma outra possibilidade de comunicação. Então tudo que é mídia de internet, é conteúdo que vai pra internet, a gente denomina como mídia online. A internet democratizou, né, a publicidade. Hoje em dia, muitas pessoas que não são formadas na área conseguem trabalhar, fazer alguns cursos à parte e conseguem trabalhar na área, fazendo social media, design. E a internet veio para democratizar isso, inclusive barateando o custo de divulgação. Quando a gente pega o Meta, por exemplo, que a gente trabalha com anúncios, tanto no Facebook quanto no Instagram, a gente vê um custo muito baixo para uma entrega muito alta, comparado às mídias tradicionais. Muito legal. Aí vem aquela questão das estratégias de marketing, né, que a gente pode estar utilizando. Eu falo assim, eu sou leiga nessa parte, mas tento trabalhar um pouquinho com a parte de estratégia, de divulgação, patrocínio, né, no Instagram e tal. E você falou do Meta, né? O que seria esse Meta? Meta era o antigo Facebook. Facebook mudou de nome, a plataforma, a rede social continuou o Facebook, mas o grupo se tornou Meta, que é o grupo que administra o Facebook, administra o Instagram, administra o WhatsApp, e através da plataforma do Meta a gente trabalha com gestão de tráfego. A gente não faz um impulsionamento no Instagram, porque ele ali é um pouco limitado, funciona também, mas é um pouco limitado. E aí quando a gente trabalha com os anúncios feitos diretamente no Meta, a gente consegue segmentar melhor o público, consegue investir melhor o dinheiro e ter um retorno melhor de audiência também. E fazendo dessa forma, a gente consegue atingir exatamente o público que a gente precisa. O diferencial da gente trabalhar com essa questão do tráfego pago, diferente do impulsionado do Instagram, é que no Meta, na plataforma que a gente usa para fazer essa gestão de tráfego, a gente consegue direcionar exatamente para o tipo de pessoa que a gente quer anunciar. Então isso acaba se tornando um tipo de anúncio extremamente eficaz. Entendeu? Então é o que geralmente a gente recomenda que as pessoas façam. Estudem o seu público e direcionem o seu conteúdo para aquele público que quer consumir aquele produto ou aquele conteúdo. Então não seria interessante usar o impulsionador do Instagram? Também funciona, mas não é tão eficiente, você não consegue segmentar tão bem o público. No Meta, por exemplo, tem até algumas brincadeiras que o pessoal está fazendo agora de tentar impulsionar a publicação para uma pessoa específica. Então ela consegue reduzir o espaço para aquela localidade, para aquela rua, para aquela casa, e aí segmentar por nome, segmentar por time que torce. São inúmeras possibilidades. Até a área que quer focar, né, do trabalho. Se for, por exemplo, trabalho com uma clínica, eu quero focar só nos procedimentos de uma clínica. Vocês conseguem filtrar isso também? Isso, a gente consegue. A gente geralmente direciona os anúncios para aquele tipo de pessoa que tem interesse naquele serviço que a clínica oferece. Interessante. E sobre as estratégias de marketing hoje, quais são as dicas que vocês têm para o nosso público? Estudem o mercado, vejam os concorrentes, é a primeira coisa, para saber o que é que eles estão fazendo, para a gente sempre estar um passo à frente. Estudar as tendências, ou seja, ver aquilo que melhor está comunicando no momento, as trends, para você adequar o seu conteúdo àquilo que as pessoas estão consumindo no momento. Então, a primeira dica que eu posso dar é: conheça o seu público e descubra aquilo que eles querem consumir de conteúdo e entregue aquilo que eles gostariam de ver dentro do seu nicho de mercado. Muito
legal. Não seguir trends e modinhas aleatoriamente. Utilizar a trend e tentar aperfeiçoar, adaptar ela para o seu negócio. Falando de trend, né, que veio da moda do TikTok, né? Como tudo começou lá no TikTok, é isso? A trend, ela já vem do Twitter, na verdade, Twitter? de muitos anos Nossa. atrás. Então, aquilo que tava na moda, o pessoal fala que é a trend do momento, É né? verdade. É a moda do momento. É verdade. E as hashtags, tem quantidade de usar? Porque a gente ouve muito falar, usa as hashtags para aparecer ali no perfil da pessoa, né? Para poder ver quais são as tendências do momento. Mas eu já ouvi falar também que muitas hashtags acabam atrapalhando. É verdade isso? Sim. A hashtag, na verdade, ela serve como uma forma de facilitar a busca pelo aquele conteúdo. Então, a hashtag ela vai depender do tipo de conteúdo que você publica. Se você publica, por exemplo, um conteúdo informativo, é interessante depois, se alguém estiver procurando essa informação na rede social, ela vai encontrar porque você colocou a hashtag. Mas se você estiver colocando, por exemplo, um conteúdo de entretenimento, se não for um conteúdo extremamente exclusivo, ele não vai fazer diferença para você. O que acontece muito é o pessoal tentando burlar o algoritmo para conseguir mais visualização, conseguir mais engajamento, mais curtida, mais compartilhamento. E aí, é melhor colocar muitas hashtags ou poucas hashtags? Tenta pensar de uma forma mais racional. É uma hashtag que tem a ver com o que você está publicando. Se alguém pesquisar aquela palavra, aquele termo, vai encontrar sua publicação, então faz sentido colocar. Não tem limite, nem para menos, nem para mais. Mas é pensar com precisão, com objetividade, com racionalidade. Legal. Outra coisa que eu queria saber em relação às tendências emergentes das publicidades hoje. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? O que é que vocês acham que teve de grande impacto na nossa sociedade, né, nos últimos anos? Porque hoje tudo é rede social, né? A gente tem até a rede social como um meio de livre expressão, né? A gente às vezes utiliza não somente para se promover, mas também para expressar aquilo que a gente pensa. Então, vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Então, constantemente as redes sociais elas estão mudando. Muda o algoritmo, a forma de fazer. E eles fazem isso justamente para eles irem se adequando às tendências que o mercado está caminhando. Então, aquilo que as pessoas gostam de ver mais. Então, constantemente ele vem atualizando. Então, as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas com relação ao que fazer, o que é trend, o que é o objetivo do mercado naquele momento. Só que aí a grande mudança e o grande boom que veio de rede social agora é a questão do TikTok, que é um diferencial. Sim. Porque o TikTok ele entrega mais de uma forma orgânica, você consegue atingir muito mais pessoas, porque ele entrega na For You, ou seja, o pra você. Não necessariamente as pessoas precisam estar te seguindo, mas elas conseguem ver seu conteúdo porque você vai aparecer naquela página principal. Então, o grande diferencial hoje é que as pessoas estão se tornando cada vez mais famosas por causa do TikTok, porque ela converte para outras redes sociais. Se você entra no perfil de alguém no TikTok, por exemplo, você consegue encontrar ela no Instagram, encontrar ela no YouTube ou em outros links que ela disponibilize para direcionar aquela pessoa para um outro lugar. Então, o grande diferencial dos últimos tempos é o TikTok conseguir, além de ter essa audiência que tem sido expressiva aqui no Brasil, conseguir direcionar essas pessoas para outras plataformas também. Interessante, muito legal. Aí só para voltar o gancho aí da Meta que vocês estavam falando, tem a questão dos algoritmos, né? Como é que vocês acompanham isso para analisar os dados sobre possibilidades de mudança para poder atingir o objetivo? Certo. Como que funciona? A gente traça um objetivo para a marca. Então, a gente vai conversar com os responsáveis pelaquela marca, os donos da loja, por exemplo, do negócio. E aí a gente vai sentar com eles e vai perguntar qual que é o seu objetivo do mês? Seu objetivo é ter mais seguidores? É as pessoas comentarem mais? Qual que é o objetivo? Então, a gente entende qual que é a necessidade, sabendo que no fim das contas ele sempre vai querer vender mais. Então, dentro daquela estratégia, daquele objetivo mensal, por exemplo, a gente traça uma estratégia. Então, em cima dessa estratégia, a gente desenvolve um conteúdo que vai conversar com o tráfego pago. E aí, o que a gente vai desenvolver durante aquele mês? Uma estratégia para atingir aquele objetivo que a gente combinou no início do mês, por exemplo. Então, aí a gente direciona um conteúdo para aquele público em específico, faz um conteúdo que aquele público gostaria de assistir, para justamente a gente conseguir chegar naquele objetivo que foi traçado no início do mês. E aí, mensalmente ou semanalmente, vai depender do tipo de negócio, o tipo de trabalho que a gente vai fazer naquele mês, a própria plataforma do Meta consegue
consegue ir traçando os dados pra gente. Então a gente consegue rastrear tudo que aconteceu naquela rede social naquele mês. Então ele dá pra gente esses dados pra gente analisar se a nossa estratégia tá correta ou se a gente vai precisar recalcular a rota. Então é por isso que é muito importante, né, ter um profissional nessa área para nos auxiliar nas redes sociais, né? A gente acha que é só criar post lá no Canva e postar nas redes sociais que vai gerar engajamento, e não funciona só dessa forma. E aí eu pergunto, eu preciso necessariamente entrar com o financeiro, que tem muitas pessoas que estão começando, né, nas redes sociais, não tem condições de entrar com essa parte financeira. Então, como é que vocês trabalham? Vocês têm uma agência, né? Vocês poderiam falar um pouquinho do trabalho de vocês? Respondendo a primeira pergunta, sobre o investimento na plataforma, é possível sim começar a trabalhar sem investir diretamente na plataforma inicialmente e ter resultados. A gente trabalha com 2 tipos de conteúdo, que é o conteúdo pago e o conteúdo orgânico. O conteúdo orgânico é justamente esse que a gente utiliza da plataforma do Instagram, sem necessariamente investir nela. E aí entram algumas estratégias, como o funil de conteúdo, que é topo de funil, a gente utiliza algumas publicações para alcançar o público de fora, normalmente são Reels e tal. E aí tem o meio de funil, que a gente utiliza para interagir com aquele público que já está ali, doutrinar, ensinar mais sobre o que a gente oferece. E tem o fundo de funil, que é quando a gente faz o CTA, que é a chamada para ação. E aí consegue realizar a venda. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso tipo de trabalho, hoje a gente desenvolve um trabalho que a gente chama 360. A gente trabalha em todos os aspectos da marca, desde a concepção da logomarca, da identidade visual, do slogan, até o finalzinho, que é onde as pessoas veem a publicação no Instagram, veem o vídeo. Então a gente constrói completamente a imagem da marca, no tom de voz que é o mais adequado para elas comunicar. E assim a gente monta a estratégia e alcança o objetivo que o cliente tem com aquelas publicações. Brand também, posicionamento de marca. A gente trabalha em todos os aspectos mesmo. Então vocês têm uma agência e vocês poderiam dar um contato, né, para o nosso telespectador, caso eles tenham interesse no trabalho de vocês. Isso, nós somos a agência Sigma e você pode entrar em contato com a gente através do telefone 799-9938-3196. Interessante. Então, para quem quer começar, é só iniciar com vocês e acompanharem, né? Muito bem, muito obrigada por essa entrevista, foi muito enriquecedora, inclusive para mim, tá? E eu sei que para o público também. Nos aguarde que daqui a pouquinho nós voltamos.